É isso mesmo, nós estamos começando a gravar a primeira aula desta nova matéria do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje temos gente nova na casa. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, né, que deram este voto de confiança de estar conosco. Hoje é 1 de dezembro de 2021, primeira aula de Geografia Bíblica, quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Queremos dar as boas-vindas a novos alunos já matriculados, também a um aluno que está aqui, né, fazendo um test drive. Se ele gostar, com certeza na próxima aula ele já fica conosco, tá? Quero apresentar lá de mais longe, né? A aluna que está lá do outro lado do hemisfério sul e a nossa aluna brasileira importada. Vocês sabem que vocês são brasileiros daqui, mas nós temos uma irmã que é brasileira importada do Brasil. Qual é? Porque ela está lá no Brasil. Nossa irmã Daniele Cristina Militão. Irmã Daniele, dá um tchauzinho para o povo de Deus. Conhecer a senhora, olha lá, olha a alegria da irmã Daniele. A tela está muito pequena para aguentar o sorriso da irmã Daniele. Também queremos apresentar, ó, isso aí, o sorriso vai ficar agora dobrado. Nossa irmã Fernanda Souza, esposa do nosso querido irmão Zandro, lá de Martas Vinhas. Irmã Fernanda, um tchauzinho para o povo de Deus. Olha, olha o sorriso. Irmão Zandro está ficando como moranguinho, né, da história em quadrinho, de tanta alegria. Não é para menos, né? A esposa do lado dele tem que estar feliz na terra. Também queremos não, reapresentar, né? Já é nossa, mas depois de uma temporada lá no Brasil, voltou, irmã Lediane. Olha o sorriso da irmã Lediane. Irmã Lediane está quase estourando de tanta alegria, né? Que é um privilégio, né? Temos nossa irmã Lediane, estava há algum tempo ali no Brasil e, graças a Deus, retornou. Também queremos apresentar nosso irmão. Ele não é profeta, não, mas tem nome de profeta. Mateus Jair de Souza, outro nosso irmão importado do Brasil. Gente, os brasileiros importados estão encontrando a Academia Bereia. Nosso irmão Jair, por favor, Mateus Jair, isto. Deus abençoe. Outro nosso irmão importado do Brasil. Também queremos apresentar o nosso irmão Tiago Cândido da Silva. Ó, ele está preparado para a Noruega. Olha o casaco que ele está usando. Gente, isso não é para qualquer um, não. Isso é para o irmão Tiago. Gente, quando você tiver que fazer uma viagem na Rússia, no Polo Norte, pede o endereço ao irmão Tiago, que ele vai dar para você, né, a dica de um bom casaco para você ficar abrigadinho do frio. Nós estamos falando de várias partes, né? Estamos tendo alunos de várias partes, né? Do Brasil, dos Estados Unidos. Eu estou aqui em Orlando, no estado da Flórida. A irmã Lidiane está ali em Waterbury, estado de Connecticut. Irmão João, que está mais perto de mim, né? Com a sua esposa, irmã Luziana. Estão aqui pertinho, a 3, 4 horas de nós, né? Na área de Boca Raton, ali na Flórida. Né? Nossa irmã Jaqueline está ali em Massachusetts, e Isadora também é outra nossa irmã importada. Nós temos 3 irmãs, 3 irmãos importados. Né? Irmã Daniele, né? Um prazer mais uma vez. E os demais irmãos, nosso muito obrigado. Nosso irmão Sérgio, né? Que é aqui de ali de Massachusetts. Deus abençoe, irmão Sérgio. Vamos então começar a nossa aula. Irmão Sérgio, eu mandei já no seu WhatsApp, né? Se talvez o irmão já observou, né? Tem uma cópia em PDF da apostila. Então, o irmão pode acompanhar. Eu creio que a maioria de vocês já receberam o arquivo PDF da nossa apostila. Eu fiz um reenvio agora há pouco, de novo, né? Todos têm um arquivo PDF, todos. Eu fiz o reenvio. Quem não tem isto, eu estarei providenciando já amanhã o envio físico da apostila da nossa irmã Fernanda. Irmão Sérgio, se decidindo, farei também. A irmã Daniele, creio que já conseguiu imprimir a sua apostila, correto, irmã Daniele? Conseguiu, Já. maravilha. Ela é prevenida, né? Os irmãos importados do Brasil são prevenidíssimos. Se não fizerem isso, complica, né? E o irmão Mateus também já conseguiu fazer a impressão da sua apostila, correto? Ainda não, pastor, ainda não.
Amanhã eu já vou estar com ela em mãos. Se o irmão tiver, então, um celular, pode acompanhar, então, no celular, pelo menos, a É. questão do texto, né? Que o texto vai lhe ajudar para o irmão não ficar perdido na poeira. Está entrando também uma irmã convidada, só vou dar um tempinho, só de alguns segundos, né? Nossa irmã Débora Zamboni, nossa irmã Débora já está entrando. E aí eu já quero começar a aula sem perda de tempo. Nosso irmão Wellington, nossa irmã Núbia, estão, por enquanto, ajustando a câmera. Irmã Débora, boa noite, a paz do Boa noite, Senhor. Pai do Senhor. Tudo bem, pastor? Muitas são as aflições do justo, diz o Salmo 34:19, mas o Senhor livra de todas. Então, a senhora venceu, graças a Deus. Amém. Chegou, né? Cheguei. Desculpa o atraso. Tem problemas. Estimamos as melhoras do seu esposo, né? Que ele possa, quem sabe, na próxima aula já ter tomado a decisão de estar conosco. Meus irmãos, vamos então começar a nossa aula. Damos também as bem-vindas à nossa irmã Débora, né? Que está aqui também como o irmão Sérgio, fazendo um test drive. No momento que eles gostem, já na próxima aula já não vai ser mais test drive, já vai ser aluno matriculado da nossa escola teológica. Muito bem. Deixa eu ver aqui, eu mandei o arquivo PDF, irmã Débora, não sei se a irmã conseguiu abrir no seu e-mail, tem lá uma cópia do arquivo PDF. Não consegui abrir, não. Vai lá, use o seu telefone celular, porque por hoje, pelo menos por enquanto, vai ser, deixa eu fazer o reenvio, desculpe esses transtornos, né, porque são situaçõezinhas aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui se eu posso fazer o reenvio da apostila. Deixa eu ver aqui, um momentinho só. E aí já começamos, porque eu não gostaria que nenhum aluno ficasse sem, pelo menos, o material para visualização. Perfeito. Acabei de fazer o reenvio, irmã Débora. Aí eu sugiro que a senhora vá lá no seu telefone celular e acompanhe. Vão entrar três arquivos. A senhora clica no arquivo Apostila de Geografia Bíblica, se a senhora encontrar. Não apareceu ainda nada, não. Ainda não? Oh, que estranho. Eu enviei agora. Deixa eu ver aqui do Apareceu. meu... Isso, maravilha. Entrou três arquivos. Procure o arquivo Apostila. Clica dentro dele, aí a senhora pode visualizar o texto da aula, ok? E aí eu sugiro depois, caso a senhora tome a decisão de estar conosco estudando, fazer a impressão, pelo menos imprimir somente as 10 primeiras páginas, enquanto eu tenho tempo de enviar para a senhora amanhã pelo correio a sua apostila encadernada e do seu esposo. Vamos lá, gente. Está aqui o nosso material. Eu vou estar fechando o áudio. Nós temos o hábito de trabalhar com áudio fechado. Quando o aluno tem uma pergunta, uma dúvida, uma abordagem, é só fazer assim, rapidinho, abre do seu lado o áudio, fazer a sua participação e quando terminar, fechar, porque qualquer som que está aqui atrás de mim ou atrás de você, queira ou não, ele vaza, né? Ele é escutado, se ouve com muita facilidade. Então, deixa eu fechar o áudio aqui de todos, só para dar mais tranquilidade. Estou fechando aqui no meu lado. Todos estão me ouvindo? Dê polegarzinho para cima, por gentileza, os que têm polegadas. Quem não tem polegar é complicado. Todos têm polegar. Maravilha. Irmã Leidiane, está me ouvindo, irmã Leidiane? Maravilha, né? Por um momento eu fiquei preocupado que a irmã Leidiane não mostrou o polegar dela, então, de repente, não sei, o polegar dela devia estar fazendo hora extra em algum lugar. Essa é a nossa apostila, esse é o nosso material Geografia Bíblica. Deixa eu fazer algumas perguntinhas muito importantes para nós iniciarmos esta matéria, né? Essa matéria, ela parece que não é uma das mais importantes da teologia e ela, ao mesmo tempo, ela é uma matéria de natureza técnica. Vocês vão entender por quê. Deixa eu fazer algumas perguntinhas bem básicas para nós introduzirmos a nossa aula. Quantos de vocês já conseguiram, já puderam estudar na escola secular a matéria de geografia? Alguém na escola já estudou essa matéria?
Alguém já estudou? Todos já passaram por essa matéria. Perfeito. Alguns de vocês poderiam me dizer o que vocês entendem por geografia? Não se preocupe se você vai responder errado, porque aqui estamos todos juntos no intuito de aprender. Qualquer aluno voluntariamente abra o seu áudio e responda a sua pergunta. O que você entende, em poucas palavras, por geografia? Não geografia bíblica, por geografia. Fique à vontade. Qualquer aluno, faça assim, abra o seu áudio e me responda a pergunta, se você puder, de maneira simples. O que você entende por geografia? Nenhum voluntário? Seria descrição da Terra. Grafia vem de escrita, geo de globo. Irmão João é tremendo. Ele é bem detalhista. Isso é bom. Não estou dizendo que vocês não demais não sejam detalhistas, né? Mas ele vai em cima da fonte. É o estudo da descrição da Terra, né? Todos nós entendemos um pouquinho de geografia pelo simples fato que temos isso aqui, ó, um telefone celular. Todos temos um telefone celular. Quantos temos um telefone celular? Quantos? Agora, deixa eu mostrar aqui algo. Alguns têm Android, outros têm Apple. Eu tenho um Android. Se você está observando isso aqui, ó, é um mapa. Concordam comigo? Na verdade, é o Google Maps, que é a coisa mais, digamos, básica no conhecimento da geografia que usamos quase que diariamente, se não diariamente. Quantos de vocês usam todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, um mapa, um GPS no seu telefone celular? Quantos usam? Isto. Os mapas, ou o estudo da descrição da Terra, eles têm como ponto máximo a descrição que nós temos de maneira tão prática no uso dos GPS, né? Então, os GPS, o Global Positioning System, como se diz no inglês, né? O sistema de posicionamento global, nos ajudam a entender toda uma ciência que se desenvolveu ao longo de séculos, ao ponto de desembocar neste avanço fantástico da tecnologia. Na geografia bíblica não é diferente. A geografia bíblica, ela tem um objetivo de estudar a descrição das terras bíblicas, ou seja, das localidades nas quais se deu ou se deram as narrativas de toda a história bíblica. Isso é importante, né? Por exemplo, tem pessoas que leem a Bíblia, leem narrativas de locais e não entendem nada. Quem já teve essa experiência? Ele está lendo a Bíblia e você está com um versículo dando uma narrativa, uma descrição de uma localização, de uma cidade, de um rio, de uma montanha, de um mar. Quantos de vocês já leram, encontraram essa descrição na Bíblia, mas não entenderam nada? O que o escritor, o que a narrativa aqui está me dizendo? Alguém já teve essa experiência? Você está ali lendo, né? Rio tal, montanha tal, vale tal, mas você fica... Onde é isso? Ô, pastor, Sim. parece até piada, né? Mas quando eu era criança, por exemplo, que eu ouvia falar que Jesus nasceu em Belém, eu achava que era Belém do Pará, no Brasil. Olha, eu ia dizer exatamente. Irmã Isadora está ligada no espírito. Eu ia dizer, irmã Isadora, parabéns. Irmã Isadora não é telepata, né? Ela não é adepta da telepatia, mas ela está ligada no espírito. Eu ia dizer, irmã, acredite, eu ia dizer isso nos próximos 5 minutos, mas a irmã já me adiantou. Eu conheço pastores que, quando abrem o texto de Lucas, né, ou de Mateus, falando aonde Jesus nasceu, um pastor há muitos anos, né, muito simples no Brasil, ele deu um baita de um grito no púlpito: meu Deus! E a igreja toda assustada: Jesus nasceu na minha cidade, que privilégio! Aí, como assim? Eu sou de Belém do Pará, Jesus é paraense, é gente, é sangue bom. Eu falei: papai, você não está entendendo.
que esse Belém é na Palestina, não é no Pará, no Brasil. Veja só que interessante. E eu acredito que você também já deve ter tido uma experiência parecida, na verdade, ou similar. E isso não é, digamos, não é um pecado, não é um problema sim, entre aspas, porque a maioria de nós não somos ensinados ou não somos, né, orientados de imediato a conhecermos a questão da geografia bíblica, né? O estudo da geografia bíblica, ele é melhor conhecido, por exemplo, se você é um adepto, um aluno da escola bíblica dominical, é normal que aos pouquinhos você vai conhecer um pouco da geografia bíblica. Mas se você não é um aluno frequente, assíduo ou nunca foi numa escola bíblica dominical, aí fica bem um pouquinho mais complicado. Concorda comigo? Fica bem mais complicado. Daí a necessidade, quando se faz um estudo mais profundo, de termos a visão do que é a geografia bíblica. E os cursos de teologia, como o nosso, o curso básico, ele dá o quê? A base para você entender o quão é importante a questão da geografia bíblica. Me permitam dar 2 exemplos para a gente avançar e já entrar no texto da apostila, porque eu estou tendo muito cuidado na introdução desta matéria para você dizer, meu Deus, pastor, essa matéria é o bicho-papão da teologia. Não, essa matéria não é o bicho-papão da teologia, mas ela é uma chave muito importante que vai nos ajudar a interpretar corretamente o texto da Bíblia Sagrada. Aquele texto, né, que a gente volta e meia está ali lendo, mas chega num ponto que você fica o quê? Travado, velho. Do que está se falando, do que está se referindo aqui. Deixa eu dar 2 exemplos na Bíblia, que naturalmente, escutem bem, causa uma enorme dificuldade. Preste bem atenção na pergunta que eu vou fazer. Quantos de vocês já leram na Bíblia que existem 2 localidades? Muita atenção aqui na minha pergunta. Quantos de vocês já leram na Bíblia acerca de 2 localidades, 2 locais totalmente diferentes, totalmente separados, só que é um detalhe, esses 2 lugares, vamos imaginar que um desses lugares seria a minha mão esquerda. Todos estão vendo a minha mão esquerda? Quantos estão vendo a minha mão esquerda? Isto. E o outro lugar seria a minha mão direita. Então vamos fingir, tá? Que essa minha mão esquerda é um local na Bíblia. E essa minha mão direita é outro local na Bíblia. Quando eu falo de local, pode ser uma cidade, pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser um vale, pode ser uma depressão, pode ser um lago, pode ser uma colina, um pico. Tudo isso são as localidades que são estudadas dentro da geografia bíblica. Vamos voltar ao exemplo das minhas 2 mãos. A minha mão esquerda simboliza uma localidade na Bíblia. E essa localidade é conhecida por 4 nomes totalmente diferentes. Preste atenção. A primeira localidade na Bíblia, ela é conhecida por 4 nomes completamente diferentes. Aí você lê na Bíblia sobre esses 4 nomes, aí você fica tão perdido como cego em tiroteio. Aí você se pergunta, meu Deus, aonde são esses lugares? Na verdade, não é a pergunta correta. Aonde são? É o mesmo lugar. Só que por causa da cultura da época e do tempo que essas localidades foram identificadas, passaram a ter 4 nomes diferentes na Bíblia. O mesmo ocorre com a segunda localidade, que é o símbolo da minha mão direita. Tem uma outra localidade na Bíblia, que é conhecida por 4 nomes completamente diferentes. Aí você, com certeza, já deve ter lido sobre esta localidade. E aí você se pergunta, papai do céu, aonde é esse lugar? Não é aonde. Se trata do mesmo lugar que, por uma questão de cultura e de tempo, eles passam a ter nomes diferentes. E eu tenho certeza que você, pelo menos dessas 2 localidades, já leu sobre uma delas. E já teve um pouco de dificuldade em entender que os 4 nomes falam do mesmo lugar. Alguém imagina
quais seriam essas duas localidades? Não se preocupe. Se você não souber responder, não tem mistério. Estamos aqui para aprendermos juntos, para você entender que importante é estudar geografia bíblica para você compreender a leitura do texto bíblico. Vamos lá, fique à vontade. O aluno que tiver a noção, quais seriam essas duas localidades? São somente duas. A Bíblia Sagrada só nos revela estas duas localidades. Quando eu falo localidades, pode ser mar, lago, rio, colina, vale, depressão, pico. Vamos lá. Alguém se habilita a tentar dizer? Não se preocupe. Abra o áudio, irmão João. Alguém está abrindo o áudio? Abra o áudio para participar, por gentileza. Ninguém? O Mar da Galileia? Isto, irmã Núbia já deu, Mar da Galileia. Seria uma das localidades. Então, Monte Sinai também, né? Não, o Monte Sinai não é conhecido por 4 nomes. Não, 2. Não são 4. É apenas, mas eu estou perguntando 2 localidades na Bíblia que são conhecidas por 4 nomes. Então, Mar da Galileia é correto, é uma das localidades. Consegue se lembrar os 3 outros nomes que a Bíblia dá ao Mar da Galileia? Manúbia tem uma memória, você não conhece Manúbia. Nós tivemos a oportunidade de nos congregar com ela e o irmão. Eles, por enquanto, estão com dificuldade na câmara, mas daqui a pouco eles vão aparecer. Não consegue se lembrar? Corretíssimo. A primeira localidade é Mar da Galileia, mas alguns de vocês conseguem se lembrar quais os 3 outros nomes que o Mar da Galileia tinha? Eu tenho certeza que vocês já leram na Bíblia, mas não conseguiram associar. O pior que o senhor já falou para nós aqui. Eu já falei umas 3 vezes, pelo menos. Porque eu assisto todos os vídeos das aulas, porque eu cometo erros, com certeza. Então, eu assisto para ver até onde eu errei. Se eu errei muito, eu errei pouco. Se eu errei muito ou pouco, eu procuro me corrigir o máximo possível. Anote aí, então. Isso aqui é interessante. Anote aí. O Mar da Galileia na Bíblia é conhecido por 3 outros nomes. O mais conhecido, Mar da Galileia. Quantos já leram na Bíblia sobre o Mar da Galileia? Alguém já leu na Bíblia sobre o Mar da Galileia? Maravilha. O segundo nome que a Bíblia nos traz sobre o Mar da Galileia chama-se Mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades. Alguém já leu sobre o Mar de Tiberíades na Bíblia? Alguém já leu? É o mesmo Mar da Galileia. Mas tem outro nome? Claro, e a Bíblia traz como Mar de Tiberíades. O terceiro nome, que é o mesmo lugar, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, aí vem o terceiro nome, Lago de Genezaré, com G. Lago de Genezaré. Quem já leu na Bíblia sobre o Lago de Genezaré? Alguém já leu? Olha lá, irmã Luziane, Mateus, alguns ainda não leram, mas está na Bíblia. Irmão Zandro, Lago de Genezaré. Aí tem um quarto nome, pastor, fala sério. Lago de Quinineret. Alguém já leu na Bíblia sobre o Lago de Quinineret? Ninguém. Eu já imaginava, porque é difícil detectar na Bíblia a expressão o Lago de Quinineret. Eu vou deixar para você pesquisar, não vou dar o ouro assim tão fácil para vocês. Então, notaram? Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quinineret. É o mesmo lugar, só que em 4 nomes diferentes. Mas por que esses 4 nomes diferentes? Por causa do tempo e da cultura da época, que foram dando nomes diversificados. Aí vem a segunda localidade. Aí temos uma segunda localidade que também é conhecida por 4 nomes completamente diferentes. Alguém imagina qual seja essa segunda localidade? Olha, é famosa na Bíblia. Essa localidade é famosa. Posso dar uma dica? Ela é famosa dentro da escatologia bíblica, o estudo
dos últimos acontecimentos que apontam o arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda vinda de Jesus, milênio, trono branco. Então, A Ilha de Páscoa. Não. É, que eu não me lembrava de outro nome, não, para ela. A vontade do irmão João de ir na Ilha de Patmos é grande. Né? Fica tranquilo, irmão João. Quando o meu documento sair, nós vamos fazer uma visita na Itália, Grécia, Turquia, Israel. Nós vamos fazer aí uma turnê de 20 dias. Aí eu vou colocar o irmão lá dentro da Ilha de Patmos. Seria a Megiddo, a Magedon? Isto, Mara. Olha, a memória desse homem é tremenda. Vou trocar o meu chip com o dele. Não, eu tenho que fazer uma viagem rápida aonde mora nosso irmão, né, em Delray Beach. Eu tenho que trazer, irmã Luziane, não se ofenda não, eu vou pegar o chip do seu esposo, só 2 dias emprestado, só. Ele não vai ficar com nenhum dano, não. Eu vou tirar, vou ter o cuidado de sugar o que eu puder e depois devolver de volta. Aí a senhora não vai ter prejuízo com o seu esposo. Eu só quero renovar as minhas energias cerebrais, né? Que ultimamente está assim. Ó. Vale do Armagedon, anote aí. Vale do Armagedon. Quem já leu na Bíblia sobre o Vale do Armagedon? Alguém já leu na Bíblia? Ali vai se dar o cenário da maior batalha, mais sangrenta batalha de toda a história da humanidade, né? Que será a batalha final, que estará marcando os últimos momentos da grande tribulação na Terra. O Vale do Armagedon na Bíblia tem 4 nomes. O primeiro deles acabamos de falar, Vale do Armagedon. Depois, Vale do Megido. Megido ou Megido. Tem algumas versões que trazem como Megido. O terceiro nome conhecido do Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jezreel. J-E-Z-R-E-E-L. J-E-Z-R-E-E-L. Vale de Jezreel. Alguém já leu na Bíblia sobre o Vale de Jezreel? Aí está. Você está se referindo ao Vale do Armagedon, ou Vale do Megido. Aí vem o 4º nome. Vale de Esdraelon. Vale de Esdraelon. É o 4º nome. Então, são 4 nomes para o mesmo lugar. Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jezreel e Vale de Esdraelon. Alguém já leu na Bíblia sobre o Vale de Esdraelon? Alguém? Pouca gente. Ninguém, só eu. Estou sozinho. Tá, irmão Zandro. Obrigado, irmão Zandro. Me salvou de ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho, gente. Anotaram, então? Essas são as 2 localidades na Bíblia. Só existem 2, não tem uma terceira. Que tem 4 nomes diferentes. É o mesmo lugar. Mas aí você está lendo na Bíblia e fala, o que é isso? Aonde é isso? Olha que importante é a geografia bíblica para você identificar os locais. Quem de vocês, no final da sua Bíblia, tem aí um mapa? Pega a sua Bíblia, não sei qual é o tipo da sua Bíblia, se é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia simples, mas dê uma olhadinha aí na sua Bíblia e você vai encontrar um mapa no final. Vamos lá, quem tem aí no finalzinho da sua Bíblia um conjunto de mapas? Eu tenho aqui uma Bíblia muito simples, ó. Eu tenho aqui um conjunto de mapas, vê? Isto, irmão Zandro ali esbanjou, irmão Zandro arrebentou lá. O mapa colorido, isso aí é coisa de gente grande, não é como eu, que sou gente pequenininha, que eu uso mapa de preto e branco. Irmão Zandro, segura, irmão Zandro. Irmão Zandro, peraí. Deixa eu dar o close. Me permita, irmão Zandro agora, irmão Zandro. Acho que eu vou dar 50 pontos para o irmão Zandro hoje. Meu Deus. Vocês estão vendo aí, gente? Na tela? Quem está vendo na tela? Segura aí, irmão Zandro. Está pesadinho. Essa é a melhor obra em língua portuguesa de geografia bíblica. Segura aí um pouquinho, irmão Zandro. Ó. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, Sociedade Bíblica do Brasil. Depois, irmão Zandro, se puder fotografar e colocar lá no grupo, eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Irmão Zandro arrasou. Não, arrepiou. Se tatu pode arrepiar, irmão Zandro hoje conseguiu arrepiar o tatu.
Misericórdia. Irmãos, este atlas aí que o irmão Zandro colocou, depois ele vai fazer-nos a bondade e a gentileza de fazer uma boa fotografia e postar no nosso grupo. É a melhor obra em língua portuguesa sobre geografia bíblica. Tudo que você precisa entender, tanto do básico até o nível mais elevado, está nesse atlas. Maravilhoso. Irmão Zandro, desculpa a indiscrição, não quero ser indiscreto. Há quanto tempo e quanto o irmão pagou por esse atlas? Eu tenho ele há provavelmente 4 anos. Na época eu paguei ele $45. Então hoje estaria na base de 50, 55. 55, talvez, é. Perfeito, perfeito. Obrigado, irmão Zandro. Gente, é um investimento que vale a pena. É o livro que você vai comprar uma vez só e esquecer. Esquecer. Para você entender a geografia bíblica da maneira bem básica até a mais ampla, este é o livro. Este é a chamada A Bíblia da Geografia Bíblica. Se você tiver interesse, eu vou postar a Gerizim Books em Boston, aliás, em Massachusetts, na cidade de Danvers, com o pastor Valentim. Se você mencionar, eu sou aluno da Academia Bereia, do pastor Luiz Prestes, pastor Valentim vai te dar um desconto. Pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Tá? Bom, no Brasil, eu acredito que o irmão Mateus Jair e a irmã Daniele poderão conseguir num preço bem acessível. Não posso dizer exatamente em reais quanto estaria, né? Mas eu tenho certeza que no Brasil, como é da Sociedade Bíblica do Brasil, vocês procurando bem, vocês deverão conseguir um bom preço, né? Irmão Mateus, se não me engano, em que estado está o irmão Mateus? Está no Paraná? Está em Minas Gerais? Em que estado? Eu estou em Santa Catarina. Creio que em Florianópolis ou Curitiba, o irmão vai conseguir uma livraria com excelente preço. Irmã Daniele, em que local a senhora está do Brasil? Em Minas Gerais. Em qual cidade? Poços de Caldas. Se eu me recordo, a cidade turística que deixa todo mundo com água na boca, não é? Poços de Caldas, né? É a cidade do requeijão, né? Poços de Caldas, né? Quando eu fui a Poços de Caldas, há 35 anos, eu quase tive um infarto de comer tanto requeijão. Meu Deus, põe coisa boa. Requeijão, eu não estou ganhando nada de fazer a propaganda desse requeijão. Mas dê uma olhadinha, irmã Daniele, se em Poços de Caldas teria uma livraria evangélica ou em Belo Horizonte, que a irmã, tendo interesse, vai conseguir por um bom preço. Então, me entender, irmãos? Vocês não são obrigados. Eu estou dando uma recomendação de uma obra fantástica. Muito bem. Se você foi lá no fim da sua Bíblia e descobriu que tem um mapa, então esses mapas vão te dar uma base. Na apostila também tem vários mapas que vão te ajudar a entender o estudo das terras bíblicas. Deixa eu passar agora por um detalhezinho que eu não sei se você já observou. Nesses mapas, ou na maioria dos mapas bíblicos, não tem uma descrição a qual eu vou falar agora, e você vai entender por que eu vou dar essa descrição. Você vai lá na internet e coloca no Google Maps ou em qualquer aplicativo de mapas. Aí vai abrir um mapa do planeta Terra, que é chamado Mapa Mundi. Quando você abre o Mapa Mundi, o mapa do planeta Terra, você aprende que o planeta Terra ele é dividido por partes chamadas de continentes. Continentes. Muito bem. Quantos continentes a geografia secular nos ensina? Preste atenção que aqui nos Estados Unidos tem um conceito diferente do que é continente. Não sei se vocês sabiam disso. Aqui é um pouco estranho, um pouco diferente. Mas a nível universal existem um tal número de continentes. Vamos lá. Quantos continentes você acredita que existem no planeta Terra? Continentes são porções de terra que reúnem grupos de países. Vamos lá. Na minha época de escola, nós estudávamos como se fosse divisão de 5. Por isso, nas Olimpíadas, né, tem aqueles 5 anéis, cada um representando um dos continentes, que seria o continente europeu, asiático, africano, Oceania e as Américas,
como um só e existe uma subdivisão das Américas, mas realmente é contado como um só continente. Isso foi adotado no início das Olimpíadas, né, em 1897, que aconteceu a primeira Olimpíada dos Jogos Modernos. Isso faz completo sentido. Muito, meus parabéns, irmão Zana. Então, aquelas cinco argolas dos Jogos Olímpicos representam exatamente os 5 continentes que a geografia daquela época convencionou, ou seja, o continente europeu, a Ásia, África, Oceania e as Américas. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Só que com o estudo dos satélites, GPS e os novos mapas que foram lançados ao longo dos últimos 70 anos, mudou. As Américas foram subdivididas, como o irmão Sandro acabou de falar. Então, hoje, nos mapas mais atualizados, nós temos as Américas divididas em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui nos Estados Unidos se ensina como 5 continentes. Praticamente em toda a Europa já se usa a configuração da geografia moderna, que seriam, então, 7 continentes, né, por causa da subdivisão das Américas. Isso aqui é importante que eu vou dizer agora. Já que você... Quantos já viram um mapa mundi? Ou em mãos, ou na internet? E quantos já viram aquele globo que é usado muito pelos alunos adolescentes? Muito bem. Tem os dois. Os dois, perfeito. Se você der uma olhadinha na internet depois com calma, ou um mapa aberto, ou um globo, caso você tenha, você vai descobrir que tem linhas horizontais que cruzam todo o mapa. Alguém já viu isso? Linhas fininhas que cruzam todo o mapa, assim, no sentido horizontal. E, ao mesmo tempo, tem linhas que cruzam o mapa também no sentido vertical. Quem já observou isso? São 2 tipos de linhas. Elas cruzam assim, horizontal, e, ao mesmo tempo, assim, vertical. Alguém já viu isso? Já observou esse detalhe com atenção? Se você nunca observou, eu sugiro que você olhe para o mapa, não os mapas que estão aí no final da sua Bíblia, que na maioria deles não tem esta configuração cheia de detalhes. Mas por que eu estou dando essa importância? Essas linhas significam alguma coisa. Existe uma linha, preste atenção, uma linha horizontal, assim, ó. Ela é a principal linha que cruza o planeta Terra, é uma linha imaginária. Não pense que essa linha você vai levantar a cabeça e você vai ver no céu essa linha, né? Um aluno de geografia bíblica muitos anos atrás, né? Muito ingênuo, um rapaz de Deus. Pastor, cadê a linha que o senhor está falando? Eu estou vendo sua linha de alta tensão aqui da minha casa. Eu falei, você está confundindo a linha de que cruza os fios de alta tensão com a linha imaginária que eu estou lhe falando, que divide o planeta em 2 partes, hemisfério norte e hemisfério sul. A cota norte do Brasil. Isto, não apenas o norte do Brasil, mas ela segue cortando o planeta inteiro. Como é que se chama esta linha? Alguém se lembra? Linha de Capricórnio? Não, ela corta... Linha do Equador. Linha do Equador. Ela é o chamado ponto zero. Esse ponto zero, ele passa exatamente na cidade de Quito, capital do Equador, e vai cruzando o planeta Terra até dar a volta. Esta linha, ela então, preste atenção, se você quiser anotar, ela é o marco divisório dos 2 hemisférios, norte e sul. Para você entender por que hemisfério norte e por que hemisfério sul. Por causa da linha do Equador, que de maneira imaginária faz isso. Então, todas as terras que estão acima da linha do Equador chamam-se terras do hemisfério norte. E todas as terras que estão abaixo da linha do Equador chamam-se hemisfério sul. Irmã Daniele, irmã Isadora, irmão Mateus. Da geografia, aonde eles estão? No hemisfério norte ou no hemisfério sul? Alguém pode responder rápido? Sul. No hemisfério sul, porque eles estão abaixo da linha do Equador, ou seja, o Brasil, na sua totalidade, ele está praticamente 90%
abaixo da linha do Equador. Confere, gente. Confere o que eu estou falando? Não vai por mim, não. Confere lá. Só 10% do território brasileiro está acima da linha do Equador, que seriam parte do estado de Roraima, parte do estado do Amazonas e parte do estado do Amapá. Os demais estados brasileiros, todos abaixo da linha do Equador. Se você prestar atenção, caminhando lado a lado, ao lado da linha do Equador, vamos ver pequenas outras linhas que vão subindo e vão descendo. Lembram-se disso? Já viram isso? Mas quando eu olho para essas linhas que sobem e descem, nós vamos encontrar duas outras linhas imaginárias e estas duas linhas, preste atenção, elas definem as estações do ano, do clima, a nível do hemisfério norte e hemisfério sul. Vocês se lembram como se chamam essas linhas imaginárias? Trópico de Capricórnio e a outra eu não lembro. Excelente, Trópico de Matheus. Câncer, uma coisa assim. Isto, Trópico de Câncer, a linha que está na parte norte, e o Trópico de Capricórnio na parte sul. Parabéns, Matheus. A memória do Matheus está violenta, meu Deus. A cidade que eu morava lá no Paraná passava o Trópico do Capricórnio. De Capricórnio, Maringá. Maringá, né? Interessante. Se você olha lá no mapa, Maringá passa exatamente o Trópico de Capricórnio. Tem até um monumento em Maringá. Eu já estive lá em Maringá, tem um monumento muito interessante, né, que diz: você está em cima do Trópico de Capricórnio. É muito interessante. E ela vai até a cidade de São Paulo, na Praça da Sé. E se você for esticar lá em Santiago do Chile, está lá o Trópico de Capricórnio, já estive lá. É super, super interessante. Por outro lado, o Trópico de Câncer cruza a cidade do México, a capital do México. Mas, pastor, por que isso é importante entendermos, para entendermos o que significam coordenadas geográficas? Vamos mudar a posição? As linhas que cruzam, assim. Existe uma linha vertical que divide o planeta entre hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Como é que se chama essa linha imaginária? Meridiano de Greenwich? O Matheus está arrasando, gente. Matheus está arrepiando. Se tatu pode ficar arrepiado, o Matheus está conseguindo deixar vários tatus arrepiados hoje. Meridiano de Greenwich. Ele é um marco zero, que corta assim, ó, no sentido vertical. Greenwich, para quem não sabe, é um bairro da cidade de Londres, capital da Inglaterra ou do Reino Unido da Grã-Bretanha. Eu já estive lá, morei lá 4 anos, e é muito interessante, né? Você está ali em cima daquele marco, dizendo: you are at point zero, Greenwich Meridian. Ok. Meridiano quer dizer vertical. Já aqui não é meridiano, já seria latitude. Então, nós estamos aprendendo que as linhas imaginárias no sentido horizontal chamamos de latitude. Quer anotar? As linhas horizontais nos mapas são conhecidas como latitudes. E as linhas verticais do mapa são conhecidas como longitude. Você vai entender daqui a pouquinho por que a importância de conhecermos as latitudes e as longitudes, porque é desta forma que se estabelecem as chamadas coordenadas geográficas e a razão que os GPS funcionam na base de coordenadas geográficas. Até aqui está tranquilo? Até aqui está tranquilo? Olha que eu estou indo devagar, para não dar um aqui dentro, porque eu sei que é muita informação. Então, estou indo bem devagar para não dar um curto-circuito na memória de alguns de vocês. Vamos abrir a nossa apostila agora? Vamos lá? Tudo isso só para dar uma introdução. Papai do céu, aonde eu vou parar com isso? Calma, eu vou parar em algum lugar, com certeza. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 18. Josué capítulo 18, versículos 8, 9 e 10. Agora vamos para a Bíblia. Agora vai ficar bonito. Pastor, estava meio chato o negócio, né? Você pensa que essa matéria é chata, você não viu nada. Não, chato que eu sei é o prato e o planeta Terra, mas essa matéria não é chata. Ela é importantíssima para que você entenda o que você está lendo. Eu tenho certeza
que várias vezes você já encontrou muitas dificuldades na leitura do texto bíblico em se tratando de localidades. Quem já teve dificuldade lendo a Bíblia para entender uma localidade? Alguém já teve essa dificuldade? E graças a Deus eu pensei que era só eu, irmãos, que eu tinha dificuldade. Quando eu comecei a ler a Bíblia alguns anos atrás, meu Deus, pensava que minha cabeça ia dar um curto-circuito, porque eu via tantas localidades, tantas descrições de cidade, como diz a garotada no Rio de Janeiro, eu viajava na maionese e não sabia. Mas depois, com o tempo, claro, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, a gente começa a entender isso aqui. Josué capítulo 18, versículo do 8 ao 10. Muita atenção, por favor. Muita atenção aqui nesse texto. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra e demarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Verso 9. Assim foram aqueles homens e percorreram a terra e demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Verso 10. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. Não fecha a Bíblia. Fica olhando o texto. E agora eu vou fazer uma perguntinha. Nesses 3 versículos, 8, 9 e 10, aparecem em cada um deles 2 palavras que se repetem. No verso 8, aparecem 2 palavras, elas se repetem no verso 9 e voltam a se repetir no verso 10. Olha com atenção. No verso 8, tem 2 palavras. Elas se repetem no verso 9 e repetem de novo no verso 10. Quais seriam essas 2 palavras? Siló e irmã, eu sei que a senhora está lendo o texto, está ali, ó. Vai. Josué. E terra. E terra. Acertei uma. Terra. Oh, coisa boa. Terra e Siló. Estou entendendo? Isso aqui é uma descrição geográfica perfeita. Terra e Siló. Alguém já leu na Bíblia sobre Siló? Ou não? Irmã Mateus já leu, irmã Jennifer já leu. Quem mais já encontrou na Bíblia sobre a palavra Siló? Irmão Zandro. São detalhezinhos, irmã Fernanda, são detalhezinhos que muitas das vezes nossa mente não dá muita importância. Não dá muita importância, ok? Só para você ter uma ideia, Siló era uma localidade que estava a 16 quilômetros a nordeste da cidade de Betel. Betel, vamos lá. Quem se lembra na Bíblia sobre Betel? Betel, alguém se lembra? Betel. Betel. Que fato bíblico mais chamativo está ligado à cidade de Betel? Betel é uma cidade, eu estou lhe dizendo, é uma cidade. Mas tem um fato na Bíblia, tem vários fatos, mas tem um fato muito chamativo, muito chamativo na Bíblia ligado à cidade de Betel. Que fato é esse? O episódio de Jacó ter visto, lutado com o anjo, ver a escada. Isto, a visão da escada de Jacó e o anjo lá no topo. Alguém sabe o significado da palavra Betel? Não se preocupe se você está aqui para errar. Betel, alguém sabe, se lembra? Oração. Como? Lugar de oração, casa de oração. Casa de Deus. Anote aí. Todas as palavras no Antigo Testamento que começam por B-E-T, Bet, B-E-T. Anotou? Todas as palavras no Antigo Testamento que começam com B-E-T significa casa. Porque casa em hebraico é Bet. Então, B-E-T quer dizer casa. Todas as palavras no Antigo Testamento que terminam com E-L, quer dizer Deus em hebraico. Ou começa. Como?
Ou começam com EL também, né? Ou começam com EL, em alguns casos, né? Mas aí tem que ter uma justificativa para começar com EL. Não são muitas as palavras, né? Como El Shaddai, El Elyon, El Olam, mas a maioria são mais El a nível de sufixo, ou seja, final, do que prefixo El, que são poucas, não chegam nem 50 palavras no hebraico que começam com El, mas são mais de 500 palavras que terminam com El. Anotou aí? Então, Bet, casa, El é Deus. Então, Betel, casa de Deus, e assim por diante. Então, nós estamos tendo uma noção importantíssima da geografia bíblica. Agora, vamos cair na apostila? É o que o irmão João Cavalcante nos falou já no início. Geografia vem de duas palavrinhas no grego. Geo, quer dizer terra, grafia, descrição, tratado, estudo. É a ciência que estuda a terra na sua forma, ou seja, estuda os acidentes físicos, o clima. Também é a ciência que estuda as relações entre sociedade e a natureza, ou seja, as populações, as divisões políticas, a geografia se serve do espaço geográfico. O espaço geográfico mostra as múltiplas formas e os diversos processos onde ocorre na superfície da Terra, num certo determinado período de tempo. É onde tudo acontece. A geografia não se resume em descrever a superfície da Terra, mas principalmente em avaliar as transformações que ocorrem no espaço geográfico, através do produto histórico da atividade humana. A geografia divide-se em diversas disciplinas. Não se preocupe com essa informação, que a gente não vai pedir na prova. Fica bem tranquilo. E a gente não vai pedir na prova essa informação. Mas isso aqui é importante para você entender. A geografia se divide em geografia humana, geografia econômica, geografia física, geografia política e geografia história, como também o objeto do nosso estudo é a geografia do mundo bíblico. A geografia humana estuda os agrupamentos humanos em suas relações com a Terra, como repartem o espaço, como se adaptam às condições naturais, como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza, etc. A geografia econômica estuda os recursos econômicos de origem vegetal, animal e mineral, presente nas diversas regiões da Terra e suas formas de exploração. A geografia física estuda os aspectos físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. A geografia política estuda a influência da geografia dentro da política, da relação entre o poder de um país e sua geografia física e humana, bem como o estudo do reparto político da Terra. E a geografia história reconstrói os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos de uma dada região do passado. É aqui que entra a geografia bíblica, que se dedica a estudar as diversas regiões que serviram de palco para os acontecimentos narrados nos livros da Bíblia. Olha a importância, então, da geografia bíblica. Quando nós estudamos a geografia bíblica, nós aprendemos os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos daquela região específica da Terra que estamos estudando. A geografia do mundo bíblico, está lá na apostila, lá embaixo. Netta Camp de Money, do seu livro Geografia Histórica do Mundo Bíblico, define: a geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário, da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Por isso, a geografia bíblica é uma cadeira muito importante, pois auxiliam a todos os que querem conhecer melhor o texto bíblico através de esclarecimentos quanto aos grupos humanos, as características físicas, os recursos econômicos e as transformações políticas das diversas regiões citadas na Bíblia, sem contar que ela nos permite localizar e situar os relatos bíblicos no espaço em que estes ocorreram, auxiliando-nos na reconstrução dos eventos. Por exemplo, a conquista de Canaã pelos israelitas, as características culturais e localização dos diversos povos que habitavam as diferentes regiões da Palestina no momento da chegada dos hebreus, os variados acidentes físicos que dificultavam os deslocamentos, etc., etc. e etc. Deixa eu continuar, antes de nós virarmos a página 3. Aqui é importante a gente avançar um pouquinho, são 9h08, nossa aula vai terminar às 9h45, mas
Eu quero fazer essa aula bem dinâmica e deixar vocês assim curiosos na pesquisa bíblica. Vamos lá, porque geografia bíblica vai exigir, né? Já quero adiantar vocês. Para vocês entenderem geografia bíblica, minha orientação é a seguinte, aos novos alunos em particular. Gastar um mínimo de 30 minutos por semana na leitura da apostila e na pesquisa da matéria. Eu pergunto, não aos alunos que já estão antigos, mas aos alunos novos. Gastar 30 minutos mínimos por semana é muito tempo? Sim ou não? Por semana. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu estou falando de 30 minutos dentro de 7 dias. É muito tempo? Você dedicar 30 minutos mínimos dentro de 7 dias. É muito tempo, sim ou não? Não é muito tempo. Tem aluno que pode fazer 1 hora, separa 1 hora por semana. Tem uma aluna que, pastor, eu me dedico 3 horas por semana. Bem-aventurada és tu, irmã. Porque aqui na América, alguém dedicar 3 horas por semana para estudar é vitória. Mas essa irmã tem uma vida um pouquinho diferente, um pouquinho mais confortável, trabalha pouco, o esposo tem boas condições financeiras, por isso que ela tem o privilégio. Eu digo para ela, a senhora é privilegiada. A senhora ter 3 horas por semana para estudar. Mas o mínimo, 30 minutos. Se o aluno consegue 1 hora por semana, está de bom tamanho. Por que eu digo isso? Porque esta matéria vai exigir você ter desenvoltura na leitura. Eu entendo que nem todos cultivaram o hábito de leitura. Nós estamos aqui para isso. É para motivar você a cultivar o hábito de leitura. Eu sei que a nossa cultura latina, e sobretudo a cultura brasileira, desde berço, não motiva, não ensina, não estimula a criança a desenvolver hábitos de leitura. Estou errado? Ou estou certo? É uma questão cultural. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu sou judeu. Eu nasci num ambiente de judeus, fui criado com a mentalidade judaica, embora eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no Brasil, mas eu aprendi a ler e escrever com 2 anos de idade. Não sou melhor do que vocês em nada. Que é isso, pastor? O senhor é um ET? Não, eu não sou um ET. Eu não sou um ser do outro planeta. É que eu nasci dentro de uma cultura muito diferente da cultura brasileira. Então, dentro de mim, eu tenho, na verdade, 3 culturas. Né? Eu tenho também eu tenho o sangue espanhol, então eu tenho também a mentalidade europeia, porque eu convivi por um tempo, né, com europeus. Então, eu sou brasileiro de nascença, me criei no Rio de Janeiro até os 25 anos de idade, mas eu fui criado na cultura judaica e na cultura espanhola. Mas por que eu estou mencionando isso? Para esnobar? Não, não é para esnobar. É para dizer que os europeus e os judeus são ensinados desde criança, muito cedinho, 2 anos, 3, 4 anos de idade, a desenvolverem o hábito de leitura. Com 3 anos de idade eu já sabia ler e escrever. Com 3 para 4 anos eu já tinha lido 2 livros completos de 300 páginas. Isso é sobrenatural? Não é sobrenatural. Isso é uma questão cultural. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quantos estão me entendendo? Isso não me faz em nada melhor do que nenhum de vocês. Não, não sou melhor em nada. Isso é uma questão que permitiu Deus nascer dentro desse meio, ok? Aí vamos para a cultura latina. A cultura latina, ela não estimula normalmente a criança a ler. Aí nós vemos deficiências na igreja, na escola bíblica dominical e na escola teológica. Nós temos dezenas de alunos que têm muita dificuldade, mas muita. Tem vontade, tem garra, tem determinação, são esforçados, mas têm dificuldade em ler. Então, a minha sugestão ou orientação, separe 30 minutos. Quem puder 1 hora, maravilha, mas um mínimo de 30 minutos para a obra. Ler a apostila, não somente a parte que nós estamos dando em sala de aula, mas toda ela. Não é uma apostila muito grande. Tem 30 páginas numeradas. E outra coisa importante, habitue-se a fazer pesquisas na internet. Quem de vocês costuma pesquisar na internet? Alguém aqui tem o hábito, o costume de pesquisar na internet? E isso vai ser importante, tá? Pesquisa, coloca lá no Google, geografia bíblica.
vai aparecer uma listinha de vários sites em português, porque a palavra geografia bíblica também é a mesma coisa em espanhol. Então, observe se está em espanhol ou está em português, porque é a mesma coisa, né? Espanhol e em português, geografia é geografia, só se muda a pronúncia, geografia bíblica, mas a escrita é a mesma coisa. Faça isso, vá lá, coloca uma listinha no Google e você vai ter 2, 3, 4 bons sites de geografia bíblica. Você vai precisar deles para melhorar a sua pesquisa e lhe ajudar a entender o que estamos apresentando aqui, porque isso vai também ser uma base importantíssima na realização dos exercícios, que daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês, né? Tem um bloquinho de exercícios que está dentro da apostila, que vocês vão trabalhar com este bloco, que vai abrir muito o horizonte de vocês na compreensão da matéria. Vamos lá. Na Bíblia, temos a descrição de um jardim. Ele é o mais importante dos jardins que a Bíblia fala, o Jardim do Éden. Alguém tem ideia onde estaria hoje? Não, ninguém sabe, mas se fosse olhar pela geografia dos dias atuais, o Jardim do Éden estava exatamente aonde? Na geografia dos dias atuais, não daqueles tempos. Alguém tem mais ou menos uma ideia? Ao redor da Síria? Entre a Turquia e o Irã, não? Entre a Turquia e o Irã. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu vou dizer a vocês a exata noção ou a localização de onde estaria ou aonde esteve o Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e ele pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía do Éden, muita atenção aqui no versículo 10, um rio para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Presta atenção. A Bíblia nunca vai usar termos técnicos ou termos modernos que a ciência costuma nos ensinar a nos apresentar, como, por exemplo, se você traduzir essa expressão braços ao pé da letra, o que você vai entender? Ó, o que é isso aqui que eu estou mostrando a vocês? Hã? Não é um braço, sim ou não? Alô? Ou isso aqui é uma pata? É uma pata ou um braço? Que eu saiba que é um braço. Se fosse uma pata, eu teria que ser uma rabada. Me deu até fome, gente. Não posso falar em rabada que me dá dor de cabeça. Eu tenho que falar baixinho, se minha esposa ouvir, ela já vai começar a ter desespero, né? Porque ela é capixaba e os capixaba gostam de rabada. Vamos lá. Então, isso aqui é um braço. Quando você lê na Bíblia sobre braço, não causa um pouquinho de dificuldade de entender? Porque pode ser o braço literal, esse aqui, ou pode ser o braço simbólico. Concordam comigo? Então, aqui nesse texto, o braço ele é simbólico. Então, qual seria o termo usado nos dias de hoje? Afluentes. Mas por que a Bíblia não traz escrito afluentes? Porque a Bíblia, irmãos, não pretende ser um livro técnico. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? A Bíblia não é um livro técnico. Ela é um livro que apresenta os fatos na sua simplicidade, na sua linguagem simples, às vezes um pouquinho codificada. Aí nós temos que estudar a teologia para nos ajudar o quê? A decifrar esta linguagem que, para muitos de nós, ela é uma coisa difícil no mundo, no planeta. Anotou aí? Então, braços está falando de quê? Afluentes. O que são afluentes? São pedacinhos de rios pequenos que saem de um rio grande, de um rio principal. Quer um exemplo? O rio Amazonas, no Brasil. Ele tem vários afluentes. Ele tem o rio Tapajós, ele tem o rio Negro,
Ele tem vários, são quase 15 afluentes, que você pega o mapa do Brasil, você vê lá em cima o Rio Amazonas, e ele tem várias ramificações, que são chamados de afluentes. Só para sua curiosidade, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. O Nilo é o mais extenso do planeta. E olha outra coisa interessante. Nós vamos estudar sobre o Rio Nilo, porque ele fazia parte do cenário do mundo bíblico. É o único rio do planeta Terra, se você quiser anotar, isso aqui é interessante. O Rio Nilo é o único rio do planeta Terra que nasce de sul para o norte. Ele nasce na parte sul e desemboca no norte, no Mediterrâneo. Como assim? A maioria dos rios do planeta Terra nascem no norte, desembocam no sul, nascem no oeste, desembocam no leste, ou nascem no leste e desembocam no oeste. Mas aí o nosso Deus, que tem um tremendo de um senso de humor, ele decidiu fazer diferente. Ok, eu vou colocar um rio no planeta Terra que vai dar volta na cabeça dos cientistas. Ele vai trabalhar no sentido antigravidade. Como de cabeça para baixo. Vai lá no mapa. Ele nasce lá embaixo, nas montanhas do Kilimanjaro, em Uganda. E cruza 4.760 quilômetros até desembocar no delta do Nilo, na frente do mar Mediterrâneo. Uau, que interessante isso! Vamos continuar lendo o texto, então, de Gênesis. Então, esses 4 braços são 4 afluentes. O nome do primeiro braço, está aqui, versículo 11, é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Versículo 12. O ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra de ônix. Versículo 13. O nome do segundo braço é o rio Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. 14. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Quer notar aqui 2 situações interessantes? Desses 4 rios, só existem hoje o Tigre e o Eufrates. Os 2 que aqui foram mencionados, o Pison e o Gion, desapareceram. Como um rio pode desaparecer, pastor? Através de vários fenômenos climáticos. Mas os cientistas descobriram, olha que loucura, isso há uns 120 anos, 130 anos atrás, por várias escavações arqueológicas, que houve uma gigantesca inundação naquela época, tão forte, tão agressiva, que socavou esses 2 rios, ou seja, soterrou. Porque o Tigre e o Eufrates são grandes, são extensos e têm grande volume de água. Mas o Gion e o Pison supostamente não tinham nem tanta extensão e nem tanto volume de água. Aí você vai me perguntar, que grande inundação foi essa que conseguiu soterrar, apagar esses 2 rios do mapa? Alguém pode imaginar? Os cientistas já chegaram à conclusão. O dilúvio? O dilúvio. O dilúvio. Olha que coisa louca. Então, os cientistas já estão admitindo a existência de um dilúvio que, eliminou esses rios. Só para você entender um pouquinho, aqui está falando no versículo 13. O segundo rio é o Gion, e este é o que rodeia a terra de Cush. Anota aí. Cush é o antiquíssimo nome de um país que hoje conhecemos como Etiópia. Esse é o nome mais antigo do país que chamamos de Etiópia. Cush. Cush. A pessoa lá na Bíblia, Cush, que lugar é esse? Etiópia, nos dias de hoje. O rio Tigre e o Eufrates. Sabe aonde eles estão hoje? No mapa atual de hoje. Alguém se lembra? Alguém já falou aqui. No Iraque também. No Iraque. O rio Tigre e o Eufrates estão localizados no Iraque, numa regiãozinha chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia. Isso quer dizer região entre rios. Meso quer dizer meio. Potamos quer dizer rio. Então, Mesopotâmia, região entre rios. Igualzinho a palavra hipopótamo. Hippos, do grego,
cavalo, pótamos, rio. Então, o que quer dizer o hipopótamo? O cavalo do rio. Oh, interessante, né? O estudo da origem das palavras no grego. Então, nós damos aqui a descrição da onde estava o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, então, estava ali no Iraque. Hoje ninguém sabe onde ele está. Ele desapareceu, mas pela geografia atual seria no Iraque. Deixa eu fazer outra perguntinha para a gente avançar. Alguém já leu na Bíblia sobre a cidade de Jerusalém, a cidade mais importante da nação de Israel? Alguém já leu na Bíblia sobre a cidade de Jerusalém? Creio que todos, né? Meu Deus, se um cristão que lê a Bíblia não leu Jerusalém, está com problema. Aí nós vamos promover você para o Jardim da Infância da Teologia, né? Para o Kindergarten. Né? Acho que ninguém vai querer ir para o Kindergarten lá, né? Então, todos já leram sobre Jerusalém. Ok. Só que poucos sabem que a Bíblia fala de 3 nomes aplicados para a cidade de Jerusalém. Aí é uma coisa de tempo e os povos que ocuparam a cidade de Jerusalém. Eu tenho certeza que você já leu na Bíblia os 3 nomes diferentes que Jerusalém teve. Alguém se lembra? Mas em ordem cronológica. Assim, o primeiro mais antigo, depois vem o segundo mais antigo, aí termina com Jerusalém. Vamos lá, o mais antigo nome de Jerusalém. Alguém se lembra? Ele seria Salém. Salém. Irmão Zandro está indo na escola bíblica dominical. Irmão Zandro está lendo com garra. Salém. É o nome mais antigo da cidade de Jerusalém. Está para mais ou menos 6.000 a.C. O segundo nome mais antigo, alguém se lembra? Não sei se irmão Zandro consegue se lembrar. Ele também é considerado um dos mais antigos nomes da cidade de Jerusalém. Está na Bíblia. Vou dar uma pista. Foi no tempo de Josué. Josué, quando chega na Terra Prometida, quando conquista Canaã, ele vai lá e em cima daquela cidade. Jebus. Jebus. Alguém já leu na Bíblia sobre Jebus? Jebus. E, por fim, Jerusalém. Então, anote aí os 3 nomes da cidade de Jerusalém. O mais antigo, Salém. Depois vem Jebus e terceiro, Jerusalém. É importante para nós entendermos. Estamos falando no mesmo lugar. Vamos lá na apostila? Rapidinho. Só 9h25. Mundo Bíblico. Página 3. Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Estou indo bem devagarzinho, para não dar aqui dentro. Mundo Bíblico. Desde a antiguidade, a saber, sobre o lugar e sua posição na superfície terrestre, sempre foi fonte de conhecimento e poder. Heródoto. Olha, faça um highlight aí. Quem foi Heródoto? É considerado o pai da geografia e da história. Disse que o Egito era uma dádiva do rio Nilo para mostrar a fertilidade da terra com as cheias periódicas que depositavam matéria orgânica em suas margens. Heródoto, quando descreveu a batalha de Maratona entre atenienses e persas, demonstrou como o conhecimento preciso do terreno permitiu que os gregos derrotassem o exército persa, mais numeroso, infligindo mais de 6.000 baixas ao inimigo, enquanto os soldados de Atenas teriam perdido menos de 200 homens. Mas por que isso? Se você estuda o terreno da geografia da Grécia e da Pérsia, preste atenção, olha que interessante. Os persas eram acostumados a lutar em terreno plano, porque a Pérsia, até os dias de hoje, que é o Irã, é tudo planície, tudo plano. Não tem montanhas, tem pouquíssimas montanhas, muito poucas. Já a Grécia é cheio de colinas. É um terreno pedregoso, com muitos granitos e mármores e escarpado. Então, essa é a razão porque os persas perderam essa batalha de Maratona. Que os persas estavam acostumados a lutar aonde? No plano. Já os gregos, num terreno irregular. Por isso que a batalha de Maratona entrou para a história da humanidade como a batalha mais estratégica de toda a história, porque deu o quê? Uma vitória massacrante, arrasadora para os gregos, que seria um problema. Os gregos irem para a Pérsia lutarem porque eles não estavam acostumados, os gregos, lutarem em terreno plano. Vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Olha a importância da compreensão da geografia. Por isso, a região que denominamos mundo bíblico situa-se hoje nas regiões conhecidas como Oriente Médio e Mediterrânicas. Olha os limites do mundo bíblico. Península Ibérica. Quer anotar aí? O que é a Península Ibérica?
é uma parte da Europa que envolve dois países, Portugal e Espanha. Vai lá no mapa, você pega Portugal e pega Espanha. Ela é conhecida como Península Ibérica. Então, o mundo bíblico envolvia a Península Ibérica, o Ocidente e o atual Iraque a Oriente. Os países que são encontrados hoje nessas regiões são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, os diversos países balcânicos, Turquia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e vários Emirados Árabes. Aqui na página 3, se você prestar atenção, fala das principais áreas do mundo bíblico. Mesopotâmia, o que acabamos de falar agora, né? Região entre rios. A Península Arábica, formada por poucas áreas férteis e muitos desertos. O Egito, Canaã e Europa. Tá? Europa é considerada um dos mais antigos continentes do planeta. Tá? E aí está falando que a Europa foi local de importantes impérios, como o Macedônico, o Império de Alexandre, e a Europa está presente na Bíblia de forma efetiva nos livros do Novo Testamento. As viagens missionárias do apóstolo Paulo foram feitas entre o continente asiático e o continente europeu. Já Canaã é a descrição das terras bíblicas no Antigo Testamento, presta atenção, e no Novo assume o nome de Palestina. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa de Canaã, só para você... Está na apostila, mas eu quero adiantar, só para você entender direitinho. Ó, aqui é Canaã. Está vendo aqui? Ó? Aqui é Canaã. E aqui está mostrando a questão das 12 tribos. Então, essa parte do mapa que você está vendo foram aonde se desenvolveram os mais importantes fatos do Antigo Testamento. Aqui está o Mar Morto, olha o Mar Morto aqui, o Rio Jordão e o Mar da Galileia, ó, um formato meio arredondado. Esse espaço aqui grande é o chamado Mar Mediterrâneo, que na Bíblia é conhecido como Mar Grande. Você não vai encontrar essa expressão Mar Mediterrâneo, senão Mar Grande. Isso aqui é Canaã, Antigo Testamento. Aí eu viro a página, só para você entender. Aqui já é Palestina. Você vê que é o mesmo mapa. Só que aqui está falando do ministério de Jesus, que se desenvolveu aonde? No mesmo lugar que nos tempos de Jesus passa a ter o nome de Palestina. Esse nome Palestina ele começa a ser conhecido após o ano 100 antes de Cristo. Até então era Canaã. Só para você entender que as localidades mudam dentro de certas e determinadas épocas. Vamos lá. Vamos virar a página? Ó. Vamos virar a página 4. Que importante isso aqui. Isso aqui você tem que ter essa noção básica. Ó. Sul da Europa, norte da África, Ásia Menor, Oriente Médio, Mar Mediterrâneo, que é nos dias de hoje, mas na Bíblia você vai encontrar como Mar Grande. Israel está aqui, ó. Tá vendo aqui esse biquinho aqui, ó? É a Península do Sinai. Israel está aqui. Geograficamente, Israel é o centro do planeta Terra. Quem sabia disso? Que Israel, geograficamente, é o centro do planeta Terra. Ele cruza. É muito interessante. Se você for pegar um mapa e descobrir aonde é o centro geográfico do planeta Terra, é a nação de Israel. E sabe qual é a cidade exata que é o centro geográfico? Jerusalém. Tem um propósito bíblico? Claro, está nos livros do profeta Zacarias, capítulo 12. Porque, como diz lá em Zacarias 12, versículo 3 e 6, é o cálice que Deus colocou para atordoar as nações. Tá visualizando isso aqui? Isso aqui é importante, que você tenha uma visualização disso aqui. Agora, vamos aqui em cima para entender melhor. Agora você vai entender o porquê das latitudes e longitudes. O mundo antigo, também chamado de mundo bíblico, compreende todos os povos antigos na Bíblia que eram banhados pelo Mediterrâneo, Grande Mar, e somados com aqueles que ficavam entre o Mediterrâneo
o Mar Negro, que na Bíblia não é conhecido como Negro, é como Alcino, Mar Cáspio, Setentrional, Golfo Pérsico, Mar Meridional e o Mar Vermelho, que os romanos chamavam de Mar Eritreu. Olha só as coordenadas geográficas. Mar Mediterrâneo, Grande Mar, 30 graus ao norte, 15 graus a este, ou seja, 30 graus latitude norte, 15 graus longitude este. Mar Negro, Mar Alcino, 40 graus latitude norte, 35 graus latitude este, banha Turquia. Mar Cáspio, Mar Setentrional, 40 graus latitude norte, 50 graus longitude este. Bem interessante isso aqui. Agora vocês entenderam por que a explicação que demos das linhas horizontais e verticais é para facilitar o quê? As coordenadas geográficas que estão dentro, embutidos de todos os aplicativos de GPS. Se você for lá no Google Maps ou no aplicativo de mapas do Waze, tem uma partezinha lá que vai te dar as coordenadas geográficas. Alguém já viu isso? No aplicativo do Waze, no aplicativo do Google Maps ou do aplicativo do Apple. Alguém já viu as coordenadas geográficas? Só você ir lá, tem uma partezinha no aplicativo que mostra direitinho, né, as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Isso aqui é muito importante. Vamos lá na página 4? Observe que a descrição da Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento vai desde a Espanha, sendo o ponto mais ocidental das missões do apóstolo Paulo, até a Pérsia, fica na atual Irã, país mais oriental e mais setentrional da Ásia Menor, que manteve relação com Israel. Da Pérsia ao sul do Mar Negro, banha a Turquia, cujo povo estava representado em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos 2:9, indo ao extremo sul da Arábia, onde ficava provavelmente Ofir. Olha que interessante. O mundo antigo se confunde com o mundo bíblico. Anote aí. Você leu aqui agora e talvez não entendeu nada. O que significa a palavra setentrional? Palavra feia, pastor. É um termo técnico. Quer dizer norte. Anote aí. Setentrional. Norte. Mas por que não diz direto norte? É para dificultar. Não, porque é um termo técnico da geografia. Norte. Meridional. O termo técnico aplicado para sul. Então, quando você lê um livro de geografia bíblica, vai descobrir lá países setentrionais, países que estão no norte da Terra. Perdão, países meridionais, países que estão no sul da Terra. Vamos virar aqui rapidinho, ó. Página de número 5, e daqui a pouquinho então vou dar um resumo do que já acabamos de estudar. Aqui estamos entrando aqui nos detalhes de algumas partes do mundo bíblico, no mundo antigo. As montanhas do Arará. Aqui está uma descrição dos montes do Arará. O Arará, na Bíblia, é mencionado ligado a qual fato? Alguém se lembra? A Arca de Noé. A Arca de Noé. Vocês sabiam que a Arca de Noé já foi localizada pelos cientistas e arqueólogos? Alguém sabia disso? Quem sabia disso? Já foi localizada. Só que tem um mistério aí. As autoridades da Armênia e da Turquia, porque ela está exatamente na fronteira dos dois países, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Nenhum dos dois países, nem os turcos, nem os armênios, permitem chegar exatamente aonde está a arca. Não permitem. A razão ninguém sabe. Mas ela já foi fotografada via satélite. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, porque hoje ficaria muito grande a aula para mostrar esses detalhes. Ela já foi fotografada via satélite várias vezes e é uma montanha de mais de 3.000 metros coberta de gelo. Só que com o aquecimento global, olha que coisa curiosa. O degelo está sendo tão rápido que está se vendo que a proa dela todinha. E os cientistas estão enlouquecidos. Como é que um navio foi parar no alto de mais de 3.000 metros de altura? Mas as autoridades nem armênias e nem turcas permitem chegarem lá em cima. O porquê é um mistério. Entendemos também que é uma providência de Deus
Porque se essas autoridades permitissem a chegada de pessoas lá em cima, como arqueólogos, cientistas, em depredar o maior patrimônio da humanidade. Que impressionante isto. Pastor, eu tinha visto alguma coisa, um documentário, dizendo que aquelas fotos eram, na verdade, um acidente geográfico. E que algumas pessoas trouxeram pedaços de madeira que a data não estava correta. Eu já ouvi falar. Isso foi uma especulação bem maldosa para, obviamente, invalidar uma das maiores descobertas da arqueologia. Mas, mesmo assim, esta descoberta ainda está num manto de grande mistério. O que se pode afirmar é a localização da arca, número 1. A extensão da proa, que é de cerca de 45 metros de comprimento, que equivale ao que a Bíblia nos mostra em côvados. Então, aí bate, tá? E a Escritura fala que a arca ela encalhou em uma das montanhas do Ararat. Então, quando você estuda sobre o Monte Ararat, é uma cadeia de montanhas. E justamente a expressão bíblica "e a arca encalhou nas montanhas", quando você lê no hebraico, a palavra é Berehit Amé. Berehit Amé no hebraico quer dizer plataforma. E nas montanhas do Ararat só existe uma parte que ela tem um desenho de uma plataforma. Olha como Deus foi tremendo. Ele poderia jogar a arca assim, ó, envezada em qualquer parte. Mas Deus já tinha tudo planejado. Não vou fazer a arca repousar em cima da única plataforma que existe, uma plataforma natural, nas montanhas do Ararat. Ela ficou lá, ó, porque eu já estive 2 vezes na região, não cheguei perto da arca. Irmãos, é tudo assim, íngreme, é tudo escarpado, não tem como a proa de um navio fica bonitinho, escorrega, cai, desliza, é tudo empinado. Eu fui até 2.300 metros e quase minha língua caiu no dedo, porque além de ser um lugar que venta muito, venta demais, entende? É frio no mundo e é muito acidentado o terreno, é muito pedregulho, é muito granito e é ruim demais para você se mover ali. Mas eu fiquei fascinado. O dia que eu fui lá, ventava muito, o céu estava claro e tinham dezenas de fotógrafos assim com o dedão apontando. Para onde? Para a plataforma. Eu falei, papai, eu estava a uma distância de uns 15 quilômetros aproximadamente. Eu disse, rapaz, eu tinha que ser uma pombinha, uma formiguinha, uma águia para eu chegar lá em cima, para dar uns bons glórias. Mas também, só de ter chegado ali pertinho, já fiquei feliz. Depois vi as fotos e disse, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é maravilhosa. Na próxima aula, você vai ficar aterrorizado. Por quê? Porque eu vou provar a vocês, pela geografia e pela arqueologia bíblica. Tá sentado? Eu estou sentado. Ó, essa aqui é impressionante. Já foram encontrados restos dos carros de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Alguém sabia disso? Ah lá, alguns de vocês já sabiam. Eu vou mostrar para vocês fotos que foram feitas a mais de 100 metros de profundidade no fundo do Mar Vermelho. As rodas dos carros de Faraó, em alguns em estado quase que intacto, cobertos por recifes de coral. Impressionante. Tem um carro que foi reconstituído quase à perfeição. Ele foi limpo, ele está em exibição no Museu do Cairo, no Egito. Jesus da glória. Então, a passagem do Mar Vermelho foi verdade? Claro, irmãos, está na Bíblia. E a geografia bíblica e a arqueologia provam. Os cientistas estão assim, ó. Muitos que diziam que a história da travessia do Mar Vermelho era uma lenda, uma fábula, uma ficção, mas o nosso Deus está fazendo isso aqui, ó. Está dando um tapa de luva de ferro no rosto dos cientistas, dos arqueologistas incrédulos. É como Deus querendo dizer, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu vou fazer com que todos os mistérios da terra que estão ocultos, ó, venham à tona. Por isso eu fico fascinado. Tá?
Isadora está aqui compartilhando. Obrigado, Isadora. Encontraram também o túmulo do rei Davi. Alô, gente! Encontraram o túmulo do rei Davi, que durante séculos e séculos ficaram atrás. Aonde está o rei Davi? Onde está o rei Davi? Encontraram alguns anos atrás. Eu vou falar alguma coisa também sobre isso. Quando a gente fala de geografia bíblica, se mistura com arqueologia, se mistura com história, você vai dizer, meu Deus, tudo que a Bíblia fala e narra é verdade. Quantos creem que o que a Bíblia nos ensina é verdade? O pastor, também Sim. encontraram o anel do rei Ezequias. Isto, irmão Tiago, isso aí foi fantástico. Gente, essa matéria vai ficar curtinha para a gente estudar. Gente, eu acho que 5 semanas vai ser complicado. Não tem como a gente fazer uma extensão. Eu tive até vontade de fazer essa matéria em 10 semanas, mas, meu Deus... Mas deixa eu fazer umas conclusões finais aqui. Obrigado, irmão Tiago. Muito boa essa sua lembrança. Eu vou trazer as fotos, né? Eu tenho aqui nos meus arquivos. Encontraram o anelão do rei Ezequias, né? E tem mais descobertas que vocês não conseguem nem imaginar, que estão revelando a verdade da Bíblia Sagrada. Vamos lá aqui, ó. Está aqui a localização dos Montes do Arará. Está vendo aqui, ó? Essa é a Turquia. Lá no cantinho, na divisa com a Armênia. Esse aqui é um ponto muito perigoso, porque há muita invasão, há muita guerra, há muita brutalidade entre essas duas nações, entre a Armênia e a Turquia. Não sei se vocês já leram na história, no passado, houve um genocídio, um massacre, uma matança generalizada de cidadãos armênios por parte da Turquia. Alguém já leu sobre isso? Isso foi no início do século XX. Como não havia ainda as fronteiras definidas entre Turquia e Armênia, a Turquia invadiu um território que era território armênio e expulsou a centenas. E nessa expulsão de centenas, a Turquia entrou por força e matou a milhares. Foi considerado um dos maiores genocídios da história moderna, né? O genocídio da Turquia aos armênios. Por isso que até hoje essa região aqui ela é muito crítica, ela é muito sensível. Tá? Quando eu estive aqui, é perigoso, eles te pedem documento de cima a baixo, eles te revistam. Tanto os turcos como os armênios não gostam de estrangeiros. E eu entrei na época com passaporte israelense e tive sérios problemas, sérios, né? Voltei lá pela segunda vez com passaporte brasileiro, aí já me trataram um pouco diferente, mas com passaporte israelense eu tive graves problemas. Eles olham o judeu como fosse um bicho de outro mundo, tá? Mas o brasileiro, pelo contrário, ele é muito quisto, ele é muito querido, né? Quando souberam que eu viro passaporte brasileiro, um armênio brasileiro, já de boa, aí tá falando português, o armênio comigo. Aí eu descobri que esse armênio era casada com uma paulista de Sorocaba. Eu falei, uau, aonde eu vim parar, meu Deus? No final do mundo, encontrar um armênio casado com uma brasileira, tá? Isso é interessante para você entender isso aqui. Deixa eu fechar a aula. Na próxima aula nós vamos falar também do Monte Sinai. Você agora vai ficar chocado. O Monte Sinai não é exatamente aonde os livros da geografia bíblica dizem que é aqui, ó. Ó, na boquinha da Península do Sinai. O Monte Sinai é em outro lugar, dentro da Arábia Saudita, porque pesquisadores liderados por um arqueólogo chamado Robert White descobriram que o Monte Sinai não está aqui, senão aqui, do outro lado do Golfo de Aqaba. Isso nós vamos falar pela geografia. Os próximos livros da geografia vão mudar todo o posicionamento do Monte Sinai. Tá? Nós também vamos falar sobre Canaã, mais uma vez. Vamos falar sobre o rio Tigre e Eufrates. Vamos falar desse ponto crítico do Oriente Médio, onde a história bíblica se desenvolveu, que é a região da Mesopotâmia. Já falamos sobre o Jardim do Éden. Vamos falar sobre o mais importante rio da Palestina, o Rio Jordão e os seus afluentes. Tudo isso e muito mais. Se você tem juízo, não perca a próxima aula de Geografia Bíblica. Se você não tem juízo, vai perder, vai ficar perdido. E nem GPS vai te ajudar a sair do lugar onde você vai cair, tá bom? Rapidinho para terminar.
Nós temos aqui os exercícios. Presta atenção. Pastor, estou assustado com esses exercícios. É o que eu acabei de falar. Se você desenvolve o hábito de ler e de pesquisar, isso aqui, ó, mamão com açúcar. Um aluno de uma outra turma, pastor, que mamão com açúcar duro. Geralmente mamão com açúcar é molinho, né? Cremoso. Isso parece mais a rapadura. Não estou dando rapadura para vocês. Isso aqui é... Irmão João gostou, né? Porque irmão João lembrou da rapadura lá do Nordeste, né? Irmão João já comeu uma rapadura em Olinda, Pernambuco. Meu Deus! Eu não fiquei diabético porque Deus me guardou. Que coisa boa! Eu acho que Deus estava na terra quando inspirou os nordestinos a criar a rapadura, mas a do Pernambuco. Eu já comi no Ceará, não gostei, no Rio Grande do Norte, não gostei, mas, ó, do Pernambuco, Olinda, ó, maravilha na terra. Mas eu não estou dando rapadura para vocês, não. Tá? É mamão com açúcar. Vamos explicar aqui? Vou trazer, pastor. Vai trazer rapadura para você, viu? Tá brincando, lá minha de irmã. Olinda. Irmã, amanhã mesmo eu estou chegando na sua casa. Estou chegando na sua casa amanhã com um baldezinho. Ih, minha esposa é perturbada por rapadura. Ela é capixaba, mas pensa numa mulher mas que tem sangue nordestino. Vai gostar de rapadura assim, é na casa de Olinda. Meu Deus, mas vamos lá. Vamos mudar de assunto, que já está me dando fome. Eu tenho uma sopa me esperando aqui depois. Vamos lá. Bloco 1. Ó, presta atenção. Bloco 2. Bloco 3. Esta semana, você vai trabalhar com o bloco 1. É dever de casa. Então, de hoje até a próxima aula, nós vamos corrigir o bloco 1. O bloco 1 são 20 perguntas. Todos os 3 blocos têm 20 perguntinhas e de múltipla escolha. Pastor, como é que eu vou fazer as respostas? Porque você vai colocar aqui, marque X para aquela questão que você considera certo e O para que você considera falso, errado. Aí um aluno me perguntou, pastor, por que você não simplifica? C para certo é errado. Eu poderia fazer isso, mas isso aqui é uma técnica para levar o aluno a ter o quê? Atenção e foco. Se eu coloco o C para certo, é fácil demais, concordam? Se eu coloco o E para errado, é facinho na terra. Você está complicando? Não estou complicando. Eu estou forçando o aluno a ter o quê? Visualização, foco. Estamos estudando geografia bíblica. Então, a geografia bíblica ela vai exigir do aluno o quê? Visualização. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Perfeito. Então, X, leia com atenção. O que você considerar certo, coloca X. O que você considerar errado, falso, O. Como é que eu vou encontrar as respostas? Lendo com atenção a apostila. Não somente as partes que eu trabalhei hoje, mas toda ela. E também pesquisando nos sites que eu lhe falei. Tá? Não tem mistério. Você vai encontrar com toda a facilidade. Deixa eu só dar um exemplo só de duas. Eu vou dar já a resposta de duas. Posso fazer isso? Só de duas? Posso fazer isso ou não? Sim ou não? Já estouramos o horário em 5 minutos. Localizando, fixando e documentando os relatos sagrados, a geografia bíblica dá a esses relatos mais consistência. Estão aí acompanhando? Quem tem, talvez você não tenha, ou talvez você pode acompanhar na telinha, né, que eu mandei o arquivo PDF. Olha a primeira pergunta. Localizando, fixando e documentando os relatos sagrados, a geografia bíblica dá a esses relatos mais consistência. Essa declaração, ela é certa ou é errada? Vamos lá. Alguém pode responder? Pode abrir o áudio e responder? É correto. Pastor. Ela é correta. Então, coloque lá um xizinho. Já estou adiantando o assunto para você. Ela é correta. X. Agora, preste atenção, né? O irmão Sandro já falou isso bem claro. Temos que entender isso aqui. A geografia geral divide as terras do globo terrestre em 5 continentes. Ásia, Europa, África, América e Antártica. Está certo ou está errado? Errado. Errado. Porque Antártica não é continente. É um bloco gigantesco de gelo que muitos confundem como continente. Então, aqui você vai colocar O.
Errado. Vamos avançar com mais duas, né? Não é que esteja bonzinho, não, né? Vou dar agora uma colher de sopa para vocês, porque eu vou comer daqui a pouco sopa, então eu estou com uma fome doida de sopa, então vou dar uma colher de sopa para vocês. Número 3. Os problemas sociais são mais agudos na África, na maior parte da Ásia, na América do Norte, Central e do Sul. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Errada? Qual a razão que é errada? O correto seria: os problemas sociais são mais agudos na África, na maior parte da Ásia, na América Central e do Sul. Não entra aí a América do Norte. Embora o México sofre com muitos problemas sociais, mas não são tão agudos, estão entendendo? Em comparação às outras partes da Terra aqui mencionadas. Então, o número 3 é errado. Então, coloca aí O. Está colocando? O. E para fechar por hoje, porque aí o resto você vai me dar na próxima aula. Da 4 a 20 é com vocês. A atual configuração da superfície da Terra foi estabelecida por um processo denominado deriva dos continentes. Eu quero dar aqui 50 pontos, você não é obrigado a saber, preste atenção. Você não é obrigado a saber. Mas o aluno que lê, que está informado, eu vou dar 50, 75 pontos, até a isenção da prova. Tá? Eu vou repetir essa número 4. A atual configuração da superfície terrestre foi estabelecida por um processo denominado deriva, ou seja, distribuição dos continentes. Esta declaração, ela é certa ou ela é errada? Eu acho que é certa. Acha que é certa. Certa. Eu quero dar 75 pontos. Como é que se chama na geografia o fenômeno? Tem um nome bem estranho, que na história da arqueologia traz a prova que, no passado, todos os continentes eram um bloco único de terra. Era Isso eu sei. Lá, vamos lá, irmão João. Drifting, continent drifting from Pangaea. Pangaea, irmão João, 75 pontos. Esse homem fez um golaço agora de trivela, de cabeça, de olho fechado e de costas. Meu Deus! Pangaea, ou Pangeia, se você quiser escrever, Pangeia, meu Salvador. Estou percebendo que irmão João, se continuar assim, vai ficar isento da prova. Meu Deus, Pangeia. Então, coloque aí, tá? X. Correto. Estamos combinados, então? Da número 5 a número 20, o mistério é com vocês. Que isso, pastor? Dá o resto. Aí não tem graça, porque o objetivo é levar você a ler, desenvolver o hábito de leitura e, consequentemente, fazer a pesquisa. Todos me entenderam, gente? Todos me entenderam? Tá tudo certinho? Não tem mistério. Vai com calma, pesquisa, leia a apostila que você vai conseguir as respostas com toda a facilidade, a menos que você não tenha o hábito de leitura e não tenha o hábito de fazer pesquisa. Aí o negócio fica difícil. Gente, vamos terminar por aqui, porque já passamos do horário, passamos 10 minutinhos do horário, né? Praticamente 15, né? Essa aula valeu alguma coisa? Deixa eu perguntar a vocês. Essa aula valeu alguma coisinha? Valeu alguma coisinha ou não? Valeu alguma coisa? Então, a glória seja dada para o nosso Deus. Se ela não valeu nada, então Deus não ganhou glória nenhuma. Mas se essa aula valeu alguma coisinha, então toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Nosso muito obrigado, irmão Zandro. Irmão Zandro, olha, ficou corado. Pensa no homem corado, de alegria, né? Não é brincadeira não, né? Ter a esposa dele ali do lado. Parabéns, minha irmã. Foi uma linda escolha que a senhora fez, né? E a senhora tem um grande incentivador aí do seu lado, que é seu esposo, né? Um homem de Deus que tive a oportunidade de conhecer a senhora, conhecer seu esposo. Não é porque eu estou na presença dele, não, mas glória a Deus pela vida do irmão Zandro. Obrigado, irmão Mateus. Muito esforço, quase meia-noite aí no Brasil, né? E tá firme, né? Tá duro igual um algarrobo, ninguém derruba o Mateus, né? Também jovem na terra, né? Irmão Lediane, obrigado pela sua participação, muito bom rever a senhora. Dá um grande abração naquele homem bonito chamado Rodney Vale, meu Deus, né? Quando eu for
Massachusetts em março. Vou dar uma passadinha aí e visitar vocês, com a graça de Deus. Eu quero ver essa casinha bonita e olhar com vocês. Irmã Débora, obrigado pelo seu esforço, tá? Estimo as melhoras do seu esposo. Amanhã nós conversamos por telefone. Eu não sei em que horário a senhora vai estar disponível, mas me deixa saber um tempinho durante o dia, para a gente ter uns 10 minutinhos via telefone para a gente fazer os acertos, né? Se vocês vão ou não continuar conosco na próxima semana com o seu esposo. Irmão Tiago, obrigado. Irmão Tiago hoje fechou com o anel de Ezequias. Olha essa do irmão Tiago. O irmão Tiago continua assim, vou dar nota, né? Sérgio, confirma então amanhã conosco, né? Se você continua ou não, né? Mas espero que você tenha gostado desta aula. Deus te abençoe. Irmã Daniele, obrigado pelo esforço, né? Vai quase meia-noite, irmã Daniele está firme e forte. Deus abençoe, irmã Daniele. É uma alegria muito grande, um privilégio ter a senhora conosco. Irmã Jennifer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A senhora é vitoriosa, no nome de Jesus. Muito feliz para a senhora e conte com as minhas orações. A senhora é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Irmão João, obrigado. O irmão me animou hoje com a rapadura que a sua esposa vai trazer. Meu Deus, né? Eu já estava com planos de visitar vocês, né, o quanto antes, agora com essa rapadura eu vou correndo. Mas, João, irmã Luziane, muito obrigado. Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Vamos pedir, irmão Zandro, nos despedir com uma palavra de oração, tá? E daí nós voltaremos, se Deus quiser, se Jesus não voltar, na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, em nome de Jesus. Os alunos que já fizeram os pagamentos, muito obrigado. Estamos entrando no mês de dezembro, tá? E os pagamentos do mês de dezembro vão até o dia 30, né? Então você tem até o dia 30 deste mês para fazer o pagamento do mês de dezembro. Os alunos que já estavam em novembro, obrigado pelos pagamentos de novembro, mas os que estão entrando hoje, lembre-se, até o dia 30 de dezembro você pode, com toda a liberdade, fazer o seu novo pagamento. Irmão Zandro, com a palavra de oração, nos despedindo. A paz do Senhor para os irmãos, oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, por essa riquíssima oportunidade, por termos passado, Senhor Aleluia. Deus, este tempo, Senhor Deus, na tua presença, buscando mais o teu conhecimento. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por cada um aqui presente, por cada família representada, ó Pai amado, que o Senhor continue nos capacitando, Senhor Deus, Aleluia. nos usando, Senhor Deus, profundamente para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, eu também te peço e te agradeço, Senhor Deus, pela vida do pastor Luiz, a sua família, Aleluia. Senhor Deus. Continue, Senhor Deus, usando, Senhor Deus, o teu filho, o teu servo, Senhor Deus, mais e mais na terra, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos um lema, Amém. e você vai pronunciar esse lema 3 vezes e depois o segundo sublema 3 vezes. Vamos lá. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que eu diminua. e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminua. E a Deus eu dou o quê? A honra, a glória e o poder. Dentro de 2 horas esta aula já estará gravada e no nosso grupo das quartas-feiras que você terá o clique ali no link e vai poder revê-la no YouTube. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo descanso. Nossos queridos irmãos do Brasil, bom descanso. Parabéns pela perseverança e até a próxima quarta, se Jesus não voltar. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Bom descanso. Ai.